Olá, caros confrades, é com muita alegria e um coração saudoso que nos encontramos mais uma vez aqui para debatermos um pouco, discutirmos sobre o tema Nas Vacilações de Pedro. E gostaria, inicialmente, para início de bate-papo, ler um trecho do livro Paciência no Dia a Dia, de Adenauer Novaes, que aborda sobre paciência e designação pessoal. Sua designação pessoal é o foco de sua vida, portanto, quando descobri-la, disponha suas energias na direção de seu conteúdo. Encontrar a designação pessoal requer um certo volume de experiências significativas que levem você a se conhecer mais e a descobrir as tendências do espírito. É um longo processo que exige paciência, observação acurada das predisposições para atravessar determinadas experiências aversivas, bem como identificação das características singulares do espírito, que vão além do personagem. Designação pessoal é a descoberta da singularidade do espírito e da razão de sua existência. É interessante falarmos sobre esse tema, designação pessoal, também, porque hoje todos nós sabemos que é noticiado a todo momento, seja nos jornais, nos rádios, nas mídias sociais, o contexto que nós estamos vivendo do momento atual, né? Sejam essas mortes pela pandemia, sejam os efeitos que elas estão causando nas pessoas, sejam tanto efeitos físicos quanto efeitos psíquicos. E é importante, de início de conversa, nós ressignificarmos isso e nós desenvolvermos um outro olhar diante dessa situação, fazendo, é lógico, o nosso paralelo com o tema central da palestra. É interessante porque eu vejo as pessoas aterrorizadas diante de uma situação em que os limões estão postos sobre a mesa, não é? A gente está num momento em que o nosso contato físico ele está sendo ceifado, nossa liberdade ela não está completa e estamos tendo que desenvolver novas formas de viver e de enxergar o mundo. Particularmente enxergo algo muito positivo quando as pessoas param para cuidar mais da saúde, seja física, seja mental, em que as pessoas passem a sentir mais empatia diante da situação que outras pessoas estão vivendo. Então foi algo muito positivo que estamos coletando, estamos desenvolvendo nessa situação negativa. E eu me lembro, quando ouvi falar de Jesus sobre Pedro, eles viviam também um momento muito difícil naquela época, em que o Estado de Israel vivia sob o domínio do Império Romano. E eles também não tinham a liberdade, digamos assim, plena, porque eles tinham que pagar altos impostos para Roma. O Sinédrio, que era a religião dominante na época, praticamente controlava os hábitos, os costumes, também a liberdade do povo. E foi nesse contexto que Jesus encarna e que Jesus convida Pedro, então, para integrar o grupo das 12 pessoas centrais que o acompanhariam ao longo de seu desígnio pessoal que ele veio trazer para a nossa sociedade. E desenvolvendo um olhar para Pedro, ele é chamado de Cefas, Simão e Simeão. Cefas significa pedra. Então, sobre a disciplina de Pedro, sobre a força, sobre a capacidade de comunicação com as pessoas, Jesus, quando desencarna, ele entrega a missão para Pedro para desenvolver, para plantar ao longo da sociedade o cristianismo que estava nascente, não é? Ele pegou o bebê que tinha nascido e coloca então sobre o colo de Pedro. E o desígnio pessoal de Pedro foi então difundir e fazer crescer esse cristianismo nascente. Tanto que, aos olhares, é importante frisar, da Igreja Católica, Pedro ele foi o primeiro Papa.
porque sobre ele, digamos assim, as bases do cristianismo, que a primeira religião cristã foi a Igreja Católica, sendo que Pedro era judeu junto com Jesus. Então, a partir de lá, o Espiritismo estava nascente e Pedro, ele plantou, colheu essa designação pessoal. Mas ao longo de sua trajetória também houveram momentos muito particulares da vida de Simão Pedro. Um deles, por exemplo, é quando, durante a captura de Jesus Cristo, Pedro, para proteger Jesus, ele desfere um golpe de espada e vem a agredir a orelha, cortando a orelha do soldado romano. E nesse momento Jesus dá uma lição, vai lá e cura, não é o machucado que Pedro causou. E ele agiu de forma impulsiva, é lógico, sobre defesa pessoal, mas então você vê como um momento de agressividade. Outro momento em que nós muitas vezes assim lembramos de Pedro é quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí nós sempre levamos esse fato para a negação, para a traição, porque nesse momento também está muito próximo da traição de Judas. E nós atribuímos então a Pedro como fraqueza, como, digamos assim, frouxidão, como a gente chama na nossa sociedade. Só que nunca paramos para... Será que já paramos para pensar que foi a partir dessa negação que permitiu que Pedro continuasse a vida apostólica? Quer dizer, durante a programação reencarnatória, por exemplo, não estava programado que Pedro iria desencarnar naquele momento. O momento do desencarne de Pedro foi posterior, quando o próprio Jesus dizia que Pedro iria morrer sobre uma cruz. E ele mesmo fala que ele não tinha a tal dignidade para morrer em forma de cruz, e ele pede que durante o desencarne dele, então, ele morra sobre uma cruz invertida, tal qual ele não se considerava digno de ser crucificado como o Mestre Jesus foi. Outro ponto também que devemos trazer Pedro para as nossas vidas é que Pedro, como simboliza a força, a disciplina, eu imagino ele como sendo um carvalho. O carvalho é aquele que está com as raízes bem fixas ao solo, mas que infelizmente durante uma tempestade, o carvalho, ele, sob fortes ventos, ele é arrancado do solo, então a árvore vem a morrer. E todos nós devemos então sempre refletir aqueles nossos carvalhos, aquilo que está muito fixo, e fazer a transição. Nós, por exemplo, imaginemos o bambu como uma árvore frágil que pode ser facilmente cortada e arrancada, só que resiste a uma forte tempestade, porque durante a tempestade o bambu dobra, enquanto o carvalho ele não é flexível. Nesse momento, por exemplo, de pandemia, nós devemos levar a nossa reflexão, nos adaptar e dobrarmos, tal qual o bambu, porque uma nova forma de viver, um novo olhar nos está sendo presenteado. Percebemos, por exemplo, nas mídias, um foco maior está sendo dado às questões ambientais, ao desmatamento da Amazônia, por exemplo. E diante disso, a gente para refletir qual o nosso papel diante disso. Eu, particularmente, nas minhas conversas com a minha noiva em casa, ela sempre chama minha atenção para a quantidade de água que eu gasto quando lavo meus pratos e puxa minha orelha. Então, diante disso, eu percebo que nas nossas pequenas coisas, nas nossas pequenas ações, nós podemos dar a nossa parcela de contribuição. Outro ponto que a pandemia nos presenteou é a importância do outro nas nossas vidas. Não é a forma que o outro ele impacta e a forma que nós impactamos. O momento que nós não podemos abraçar, o momento que nós não estamos podendo estar presente diante das pessoas mais importantes, sejam nossos pais, sejam nossos avós e nossos tios, Então a gente percebe o quão o outro é importante na nossa vida, o quanto a presença humana, a socialização, ela se faz necessária. Então a gente passa a valorizar mais isso.
e, ao mesmo tempo, nos está sendo dada a oportunidade de conviver mais com nós mesmos. Lembre daquela máxima que tem nos 10 mandamentos: amar ao próximo como a si mesmo, que muitas vezes nós fatiamos ela e só enxergávamos o amar ao próximo e o a si mesmo. Esse conceito de amor pessoal, de auto-amor, que muitas vezes nós até terceirizamos para outro, seja para um parceiro, seja para um familiar. Nós entregamos essa responsabilidade altíssima de nos amar para as outras pessoas, onde essa responsabilidade ela tem que partir de nós mesmos. Esse amor, esse cuidado. Vejam só outro ponto, que é o cuidado com a nossa saúde. Eu estava vendo as últimas notícias que 217 mil pessoas haviam morrido de Covid de 2019 até aqui. Só que eu fui pesquisar outros dados e que me assustaram. Em 2020, cerca de 29 pessoas morreram de acidente de trânsito. Outro dado que me assustou também foi que aproximadamente 300 mil pessoas morreram de doenças cardiovasculares, e que tanto os acidentes no trânsito podem ser evitados quando nós praticamos a direção defensiva, e as doenças cardiovasculares elas podem ser, digamos assim, diminuídas quando nós cuidamos da nossa alimentação, quando nós cuidamos do nosso emocional, por exemplo, quando nós praticamos atividade física. Então, quer dizer, está sendo dado um foco muito alto para uma situação, sendo que nós já vivíamos outras situações, não é? Nós já passamos por períodos bem mais difíceis. Lembrem da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Iraque, por exemplo. Nós vivemos tudo isso. Nós já estamos fortes o suficiente para superarmos essa situação. Não é tudo eu tenho certeza disso, mas passa por uma programação muito maior do que o nosso olhar carnal ele pode enxergar. Deus não escreve certo, Deus sempre escreve certo. Me corrijo, por linhas tortas. Por mais que enxergamos como linhas tortas, mas nós esquecemos nesse momento de enxergar que nós somos seres espirituais vivendo na carne. A gente tem que sair do personagem nesse momento e enxergar as situações sobre um olhar do espírito, porque o espírito resiste a tudo. O espírito está muito acima da carne, não é? Essa não é a nossa primeira existência que estamos aqui. E apesar de estarmos no nosso melhor momento como pessoa, no ápice da nossa evolução moral, não que nós estejamos perfeitos, mas cada um de nós está no melhor de nós mesmos agora. Ainda temos muito a aprender, sim, mas enxerguem, o mundo já viveu momentos muito piores. Então nós somos capazes de ressignificar tudo isso. O cristianismo, por exemplo, depois Pedro, ele levou muitos anos, séculos, para ser admitido como religião oficial no Estado. O Império Romano abraçou depois de, se eu não me engano, 500 anos. Depois eu vou consultar com a nossa amiga Josi para que ela possa passar as informações corretas, ou então perguntar ao oráculo Google. Não é? Então, assim, nós somos capazes de fazer a diferença. Outro ponto que nós também percebemos são dois conceitos básicos que o Espiritismo está trazendo à tona. É o da autodeterminação. O que é isso, Yuri? Autodeterminação é a nossa capacidade de fazer a diferença. Por exemplo, aqui na Bahia, nós tivemos uma freira que foi Santa Dulce, que ela fez a diferença. Quem já assistiu o filme vai poder concordar comigo. A partir de um galinheiro, Irmã Dulce, ela construiu o Hospital Santo Antônio e fez obras sociais que abraçaram toda uma sociedade baiana. Então ela foi um ser autodeterminado, que dormia pouco, que tinha uma saúde comprometida, mas que com um corpo
frágil, ela pôde abraçar milhares. Então, se vejamos o exemplo dela. Outro conceito que também está sendo bem difundido nos meios espíritas é o autocuidado. A nossa responsabilidade para com nós mesmos. Que tenhamos sempre esse autocuidado para com nós mesmos. Faço essa comparação sempre, essa analogia a partir de Pedro, porque nas vacilações de Pedro é possível enxergar as vacilações que nós temos na nossa vida. Não é um momento que nós caímos, porque a vida também é feita de altos e baixos. E houveram muitos momentos na vida dos apóstolos em que, por exemplo, Jesus não mostrou tudo da vida espiritual para os apóstolos. Eles, por exemplo, foi um momento muito ímpar da vida de Jesus junto aos apóstolos, foi quando ele chamou os três que eram mais próximos a ele, que foi Pedro, João e Tiago, e foi ao monte fazer com que eles presenciassem a existência da vida espiritual, onde eles puderam presenciar tanto Moisés quanto Elias em conversa com o Mestre Jesus. Então ali eles tiveram de fato, de forma prática, um contato com a imortalidade da alma, para que, e nem sempre, por exemplo, no que nos foi passado pela Bíblia, foi abordado o tema reencarnação, por exemplo, a vida espiritual, porque tudo nos é dado, nos é permitido no momento em que nós estamos prontos para esse conhecimento. Nós percebemos, por exemplo, que a ciência e a religião, por mais que nós não enxerguemos, mas elas andam juntas. E a todo momento a ciência traz novas descobertas, traz novas formas de enxergarmos e compreendermos tanto a criação quanto o comportamento do universo, que é Deus, que está dentro do nosso Pai maior. E o Mestre Jesus, ele foi um emissário de Deus, né? Ele foi a voz do próprio Deus que veio à Terra para nos mostrar que nós somos muito mais do que a nossa visão carnal ela pode enxergar. E ele mostrou isso para Pedro, um simples pescador de peixes, mas que foi transformado em pescador de homens. Graças a ele, a Boa Nova nos foi entregue, esse presente maravilhoso. E a partir dele, e depois seguindo com o apóstolo Paulo, o cristianismo ele pôde crescer, passando pela infância, adolescência e até hoje, ganhando sempre mais maturidade, novas formas de olhar. O nascimento da doutrina espírita no século XIX, por exemplo, nos trouxe um olhar totalmente novo a respeito da existência do espírito e da vida espiritual. O espiritismo não será a religião, mas ele foi uma religião que fez toda uma diferença diante da nossa sociedade. O Kardec, por exemplo, chamado de um Consolador, ele trouxe um bálsamo novo para todas aquelas almas que estavam ansiosas por mudança, por todos aqueles que queriam se libertar dos dogmas católicos. Até hoje, nós cultuamos muito a dor. Até a nossa própria forma de enxergar Jesus Cristo está um pouco distorcida. E falo isso de forma pessoal, porque eu procuro não enxergar o Jesus preso na cruz, porque aquele momento remete muito à dor, ao sofrimento. E a gente não veio aqui tampouco para sofrer e nem para sentir dor, mas nós viemos para sentir o amor de forma mais plena. A dor e o sofrimento é apenas um caminho que nos leva e nos aproxima de Deus. E Jesus não veio aqui para sofrer. Nós, que naquele momento não estávamos prontos para Jesus. E até hoje, muitos de nós também não estamos prontos para as mensagens, para o amor.
e Ele sempre está a nos abraçar, a nos consolar. Então é preciso que a gente também saia dessa cultura da dor, que nós retiremos os espinhos da coroa de nossa cabeça, a culpa, aquela crença no céu, no inferno, no Deus punitivo, porque Deus não é punitivo, Deus é amor. A crença no Deus punitivo estava muito de uma projeção nossa, que nós entregamos a Deus uma projeção que Deus era um rei e que comandaria exércitos. Mas o Deus, sempre nós temos que fazer a associação do Deus Pai, o Deus que abraça, acolhe, que nos priva de certas coisas, por mais que nós não entendemos, mas que nos priva muitas vezes até de saúde, mas que nós possamos enxergar a vida, enxergar tudo sob uma nova ótica, um novo olhar, e que cada situação que nós passamos, ela possa servir de aprendizado, ela possa ser agregada e integrada ao nosso espírito imortal. Então, nesse bate-papo, eu quero agradecer a oportunidade de encontrar com todos vocês, mesmo que de forma virtual, mas sintam-se abraçados. Desejo aqui os meus mais sinceros sentimentos a todos os meus irmãos, colegas de caminhadas, amigos, e é isso. Muita paz a todos e muita força.